Oi, gente! Nós começamos agora mais uma edição do podcast Salão para Ouvir. No primeiro episódio, que foi só em áudio, a gente falou sobre as tradições mineiras na educação infantil, tradições que a gente mantém no Salão do Encontro há mais de 50 anos. E hoje o tema também é muito importante, muito especial. Trouxe convidadas super legais aqui, que eu já vou apresentar para vocês. A gente vai falar sobre o ensino da Libras, que é a língua brasileira de sinais, na escola. E lá no Salão do Encontro, nós temos oficinas de Libras para os alunos da Escola Complementar, que é o programa que atende alunos de 6 a 14 anos da Rede Municipal de Betim, no contraturno escolar. Eles têm, além de oficinas de Libras, também atividades de arte e educação, de canto coral, reforço escolar, entre muitas outras atividades. As oficinas de Libras também ocorrem para os alunos da unidade filhote do Salão do Encontro, que é a nossa unidade de fortalecimento de vínculos, no bairro Laranjeiras, em Betim. No total, são mais de 400 alunos atendidos só nas oficinas de Libras. Mas voltando ao nosso tema, como que anda a inclusão na escola hoje, no ambiente educacional? Sobre isso eu vou conversar com as nossas convidadas que eu vou apresentar para vocês agora. Lídia Brandão, que é instrutora de Libras lá no Salão do Encontro. Lídia, obrigada. Um prazer estar aqui com todos vocês. A gente também vai conversar com a Yasmin Gonçalves, que é aluna do Salão do Encontro. É um prazer estar aqui, gente. Legal. Aprende Libras, vai falar sobre tudo isso, né? Que bom. E também com a Veridiana Souza, que é coordenadora do CRAE, que é o Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva, Rafael Veneroso. Prazer e uma alegria enorme estar batendo esse papo aqui com vocês. Obrigada, gente. Então, vamos começar esse bate-papo aqui. E antes de começar, gente, é muito importante eu frisar que as oficinas de Libras e todas as atividades de educação no Salão do Encontro ocorrem por meio do projeto Semeando Cidadania, Saber e Cultura, que é patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Muito obrigada, Petrobras, muito obrigada, Governo de Minas, por esse patrocínio, por esse apoio a esse projeto tão importante, que vocês vão ver, gente, o retorno e todo a resposta que ele dá para a sociedade. Bom, vamos começar então, né, gente? Lídia, eu quero começar com você. Explica pra gente como é que funcionam essas oficinas de Libras no Salão do Encontro. Então, nossas oficinas, ela acontece no contraturno da escola. O Salão do Encontro, ele atende 430 crianças, né, e adolescentes de 6 a 14 anos, igual a Sara falou, desde da matriz, né, e na instituição filhote, 130 na filhote e 300 na matriz. Então, nossas oficinas, nós damos a oportunidade dos alunos conhecer mais a cultura surda, para promover a tolerância, a empatia, o respeito. Então, a gente começa com o contexto histórico da inclusão no nosso país, como a Libras ela começou, né? Toda a luta da comunidade surda, que é o mais importante. É uma cultura muito rica, é uma língua também muito rica, ela tem um valor cultural, histórico, assim, maravilhoso. Então, com isso, os alunos têm a oportunidade de conhecer um pouquinho dessa cultura, dessa história. Então, depois disso, nós começamos com gentilezas, né, sinais de gentileza, trabalhamos com musicalização. Hoje nós temos lá no salão o coral, né, do Salão do Encontro, onde as músicas são interpretadas também por Libras também. E, enfim, a gente abrange assim, toda aí a língua de sinais aí dentro da escola aí, para os meninos ter essa iniciação a Libras. Para promover, assim, né, a inclusão, né, o respeito, a tolerância, igual eu falei, para contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva, que é o que a gente mais quer, né? Enfim, a gente busca para uma inclusão para a comunidade surda dentro do Salão do Encontro. E é um dos pilares também do Salão do Encontro, é a inclusão, que é o mais importante também de tudo. E a Yasmin é uma das suas alunas. Exatamente. Como é que ela é dentro de sala de aula? Nossa, a Yasmin é maravilhosa. Nosso projeto, assim, começou com a Yasmin. Ela estava bem pequena, tem mais ou menos uns 5 anos. De forma aí bem tímida e era para alguns alunos só dentro de sala de aula. E foi ganhando, assim, uma visibilidade um pouquinho maior, né, aos pouquinhos. E aí, até mesmo que a Petrobras, né, ela pegou aí para ela aí, tá? Ela acreditou na gente, no nosso projeto. E hoje, todos os alunos do Salão do Encontro, né, na escola complementar, têm a oportunidade de conhecer. E a Yasmin é maravilhosa, é uma aluna, assim, excelente, ama Libras igual a gente, né? A nossa língua de sinais, que é o mais importante, é isso. Você tem quantos anos, Yasmin? Eu tenho 14.
E quando você começou, então, você tinha quantos anos mais ou menos? Você lembra? Em torno de 9, por aí? Uns 9. 5 anos atrás? Sim. E antes disso, você já tinha tido contato com Libras? Não, nunca Não? tinha. É Não, mesmo? Eu não sabia nem o que significava, nunca conheci esse outro lado, sabe? Até a Lídia chegar, ensinar a gente, de dedicar e assim. O que mais te chamou a atenção na língua de sinais? Foi na hora que a Lídia começou a ensinar essas coisas, a gente começou a dedicar. Aí, quando num piscar de olho, eu percebi já que eu tava aprendendo, já comecei a... Aí a Lídia começou a levar a gente para apresentações. Aí foi assim, eu me interessei muito pela Libras e aí tá assim até hoje. E hoje você consegue conversar? Como é que é, assim, seu... O básico, assim, eu sei me apresentar, sei... Sabe ajudar um surdo, por exemplo, se você estiver em algum lugar e aí ele não tiver com dificuldade de comunicação, você acha que você consegue ali dar um apoio? Sim, consigo, eu acho. Que legal. Dentro da escola, a gente tem uma percepção muito grande, né? Que mudou muito a rotina da escola, assim, no todo. Tanto com os funcionários, com os alunos, que hoje a gente passa, vê eles, né? Fazendo um oi pra gente. Quando antes, né? Nós temos isso. A gente tem, né? Nosso surdo aí que trabalha com a gente aí, um colaborador nosso. E quando ele vai lá, os meninos ficam tudo em volta dele, quer conversar, tenta comunicar, dos pequenininhos de 6 anos aí, ó, fazendo oi, faz o nome. Então, é muito gratificante, né? A gente vê eles tentando, que é o mais importante. Então, pra gente, não... E lá no Salão do Encontro, no caso, são os alunos da escola complementar que tem a oficina de Libras. Sim. Mas na educação infantil, que são os meninos ali até 5 anos... De certa forma, também vocês já introduzem, porque no momento da acolhida, gente, Sim. quando os meninos chegam lá na escola, eles vão todos para a quadra, eles têm um momento da acolhida. E aí, tem o Salão do Encontro, tem um hino, que é lindo, por sinal. Maravilhoso. E vocês fazem, os meninos da complementar, que são os alunos de Libras, fazem a interpretação do hino para os meninos menores da educação infantil e eles já vão aprendendo, né? Sim, geralmente repetindo, né? Isso. Geralmente todas as músicas que passam no momento da acolhida, os alunos da complementar já têm um contato com elas já. Então, eles já tentam interpretar, vão à frente, onde a educação infantil, né, fica em volta, a gente praticamente faz um círculo, e eles veem e tentam fazer. E às vezes a gente passa, e os pequenos mesmo da educação infantil já fazem um oi pra gente, né? Então, é muito gratificante. Oi aí, gente, como é que é? Oi! Oi! Então, às vezes eu passo, também tem o sinal também de te amo, né? Que eles ficam, Lídia, te amo! Às vezes é vários te amos o dia inteiro pra gente. É muito bom, maravilhoso. É uma realização, assim, única. Legal. E, Veridiana, você que trabalha há tanto tempo aí com a inclusão, como é que você se sente vendo, por exemplo, uma menina de 14 anos já envolvida com Libras, vendo tantos alunos, assim... envolvidos mesmo e aprendendo, querendo se inserir na língua brasileira de sinais. Como é que é a sua sensação? Então, a minha história começa quando eu assumo uma turma de surdos, de alunos surdos da EJA, que inclusive o colaborador que trabalha lá no salão, ele era aluno dessa turma. Que legal, que é o Anderson. Que é o Anderson. E quando eu assumo uma turma também numa das nossas escolas. Bom, gente, eu sou Veridiana, professora da Rede Municipal de Betim, estou na coordenação do Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva, Rafael Veneroso. E aí uma curiosidade que talvez as pessoas não saibam. O CRAEI, ele inicia na década de 90 a partir de uma necessidade de alunos cegos e alunos surdos. Que legal. Então, toda essa estrutura que nós temos hoje, ela inicia-se lá nessa época pelo fato de termos surdos estudando nas escolas regulares sem nenhum apoio. Nossa. Então, começa-se a pensar nessa organização a partir da Secretaria de Educação. Então, o CRAEI é um setor da Secretaria de Educação de Betim, onde a gente presta esse serviço de acompanhamento a todas as instituições escolares, da educação infantil, ensino fundamental e EJA. E esse serviço é ofertado para as escolas para que a gente possa garantir a inclusão desses alunos surdos na perspectiva comunicacional. Né? A acessibilidade comunicacional, ela está prevista lá na Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né? E fala das acessibilidades, e a acessibilidade comunicacional é uma das mais importantes. Então, quando eu vejo Yasmin
aprendendo língua de sinais. Eu também tive uma filha no Salão do Encontro, que saiu agora, que ficava encantada ao ver os meninos da Complementar fazendo a tradução das músicas, da oração que tem lá no início, chegar em casa e, mãe, eu aprendi isso, aprendi aquilo. Isso traz pra gente uma alegria muito grande. Sim. Por quê? Porque a comunidade surda, não só em Betim, mas em todos as cidades e a nível de Brasil, ela sofre muito com essa falta de comunicação. Eu lembro que tinha um dos surdos da época da EJA que falava, eu queria um refrigerante e a moça não sabia me dar. Eu pulei o balcão, fui lá e peguei, porque fazia o sinal e não era compreendido. Qual que é o sinal de Coisa refrigerante? simples. Esse é o sinal de refrigerante. Que é o mesmo sinal também do estado do Mato Grosso. Que legal. E nós temos as regionalidades, né? Esse é um sinal que nós usamos aqui. E também o sinal do Mato Grosso, porque Libras, ela não é uma língua... esqueci a palavra. Ela, na verdade, ela tem algumas variações linguísticas, né? Dependendo do lugar onde você está, tem uma variação. Uma pequena variação, mas tem. Ela tem variações... Como se fossem os sotaques, assim. Sim, como se fosse um dialeto regional. São as regionalidades, né? Então, a língua de sinais, ela é extremamente importante de ser inserida nas instituições escolares. Porque a partir daí os meninos levam para dentro de casa, após que os pais da Yasmin, irmã, primos, aprendem com ela. E assim a gente vai difundindo essa língua. Disseminando, é isso mesmo. Desde 2002, a língua brasileira de sinais, ela é oficial, segunda língua oficial do Brasil. Ou seja, tem 20 anos, fez 20 anos. Dia 24 de abril, fez 20 anos. Em 2005... veio o decreto para regulamentar todo esse processo de inclusão, de inserção e difusão na língua de sinais. E até hoje a gente encontra estabelecimentos públicos que não tem ninguém que saiba dizer oi para os nossos surdos. Então isso, né, é muito triste. Sim. A gente, desse movimento... Tinha que começar, por isso que tem que começar na escola. Tem que começar na escola. Nós temos relatos de pessoas com surdez que falam que nem na sua própria família tem com quem conversar. Nossa. Ninguém sabe Libras. Pergunta uma coisa para um, para outro e ninguém responde. Imagina você morar num país que é seu país, que não tem ninguém que converse com você. É muito triste, né? Nossa. Então, a inserção da língua de sinais desde a educação infantil, ela vai fazer toda a diferença na vida, não só dos surdos, mas de todos nós. E a oportunidade desses meninos serem bilíngues. É verdade. É uma língua. Exatamente. Verdade. É uma segunda língua que Exatamente. essas crianças, que todos nós adquirimos, né? Sim. Que é muito importante. Conta, inclusive, pro seu futuro profissional. Você tem consciência disso? Tem. E você passa hoje, Yasmin, seja em casa ou pros seus amigos que não conhecem Libras, você tenta ensinar, você tenta passar alguma coisa? Eu chego nas minhas outras escolas, o povo chega pra mim, eu tenho uma amiga que a gente conversa pela Libras, né? Mas ela é ouvinte, tudo normal. Aí o povo chega com interesse e fica perguntando, Yasmin, como é que faz isso, aquilo? Aí tem vezes que eu não saiba, eu pergunto pra Lídia. Aí eu vou ensinando e tá assim. Que legal. E o pessoal aprende, assim, pelo Aprende. Que tem curiosidade. Você percebe, assim, essa curiosidade dos seus amigos, da sua família que não sabe, você percebe a curiosidade. E nós também presenciamos também alguns relatos também das crianças, né? Geralmente, quando eles têm algum evento externo com eles, com familiares, eles falam, professora, eu vi lá um surdo, eu tentei conversar com eles, na minha escola eu apresentei um hino nacional, eu tive um trabalho falando de Libras, então eu apresentei para minha turma da tilologia, que é o alfabeto manual do surdo. Então, eles vêm falando pra gente, minha professora também quis fazer isso tal, na outra escola. Então, pra gente, nós somos o quê? Multiplicadores, né? Igual eu falo, né? Então, a gente tem que disseminar mesmo a língua de sinais nos seus contextos, né? Social, cultural, enfim. Porque, na verdade, a inclusão é isso, né? Não é só na área da deficiência, né? A inclusão é você preparar o meio, tanto no meio social, religioso, enfim, né? Então, a Libras também veio para isso, também para ajudar aí, sabe? A comunidade surda. E eu espero mesmo que no futuro aí, em todas as escolas, tem Libras aí, não só para o surdo, que hoje o atendimento, né, educacional
especializada era para os surdos, né? Mas eu espero que tenha também para as pessoas ouvintes, para as crianças ouvintes. Porque enquanto isso não acontecer, eu acho que a inclusão, de fato, ela não vai acontecer assim de forma eficaz. Porque a base da inclusão é a convivência. Claro. Se a gente não convive, a gente não aprende a lidar com esse outro que é diferente de mim, né? Exatamente. Então, nós temos instituições escolares no município, Sim. municipais, e que já tem esse projeto de ensinar língua de sinais para os ouvintes, né? Sim. Como acontece no salão, nós Sim. temos, inclusive, escolas que são chamadas de escola polo aqui no município, que é o Raul Saraiva. Essa escola, ela tem turmas de surdos, ela ensina Libras para os ouvintes através de um projeto. Tem uma escola de Libras para os pais e Que funcionários. legal, muito bom. É importante, né? E é importante que nós pensemos também na importância de participar da comunidade, da Associação de Exatamente. Surdos. Betim tem uma associação de surdos, que também tem mais de 25 anos, né? Essa associação, ela se reúne aos finais de semana, inclusive agora, no dia 15, nós teremos uma assembleia para a escolha de um novo presidente. Ah, que legal. Né? Muito bom. Então, é muito importante que da gente conhecer essa cultura, Sim. porque não basta só saber língua de sinais, né, Lídia? Não adianta. Lídia, nós precisamos saber língua de sinais e conhecer quem é o usuário dessa língua. Então, é uma comunidade que tem a sua cultura, Seus valores. que tem seus valores, Isso. que tem a sua identidade. Sim. E que nós precisamos ter um conhecimento Que para legal. podermos transitar Sim. e contribuir mais nesse processo comunicacional. Então, quando a gente fala de ensinar Libras, não é simplesmente ensinar a língua, é ensinar toda uma cultura. É tudo a cultura. Por isso que a gente começa geralmente com o contexto histórico, né, social, fala da luta, né, do povo, da cultura surda, né. Na verdade, assim, a cultura surda, a gente fala, cultura surda não é só mesmo, a comunidade surda não é só a pessoa que é surda. É toda aquela pessoa, né, que gira em volta também da Libras, que utiliza a Libras, né, a língua brasileira de sinais, né, seus contextos aí sociais aí. Mas assim, quando a gente começa a falar na escola mesmo essa parte histórica, social, a gente leva para dentro de sala até mesmo dúvidas. Por que tem surdo que não sabe Libras? Por que tem surdo que sabe? Por que tem surdo que se aceita como surdo? Tem surdo que não se aceita? Isso varia do tipo das 7 identidades surdas que nós temos hoje. Então, assim, a gente não cabe nem a gente julgar. Quando a gente começa a saber disso, a gente nem julga mais. Aí as crianças perguntam, mas por que tem surdo que não sabe escrever, professora? Então, é todo um contexto histórico lá atrás, né? Então, tem muito pouco tempo, igual eu falo com os meninos, que ela foi oficializada no nosso país. Então, tem muito pouco tempo, 20 anos só. 20 anos é muito Só pouco. que, né, na nossa história, falam lá atrás, né, o surdo, né, quando ele chegou aqui, né, que foi um conde francês, que Dom Pedro II chamou ele aqui pro nosso país, onde a sobrinha de Dom Pedro II nasceu surda, foi em 1885. Então, tem mais de 100 anos. Então, porque antigamente, a sociedade, sim, ela não aceitava a língua de sinais. Então, elas achavam que a pessoa não ia mais conversar mais, então eles não aceitavam, né? Era um sistema oralista, então eles achavam que as pessoas tinham que falar. Então, esse tipo de preconceito foi caindo por um tempo. Então, agora não. Então, depois que ela foi oficializada, né, o surdo tem assim, a liberdade de expressão, comunicação no lugar onde ele estiver de utilizar a língua de sinais. Legal. Então, tem uma lei, né, que tem esses direitos, ele tem que ser respeitado, né, colocado em prática, que muitas das vezes não é colocado, Não né? é só... Não. A lei, ela não fala só, olha, não só oficializou a língua. Não. Ela traz outras obrigações, Sim. inclusive o ensino. Exatamente. Sim. Tanto também no poder, também nos serviços públicos, atendimento, né, na área de saúde, no meio social dele também. Tem outros impactos, não só reconhecer a Libras mesmo. Todas as instituições que atendem ao público, seja pública e privada, a legislação fala que tem que ter pessoas que conheçam a língua de sinais para conversar com este surdo. E nós deparamos com surdos na fila do banco, tentando entender o que está acontecendo naquele caixa eletrônico, Todo e não perdido. tem ninguém para Sim. conversar com eles, não é isso? Já aconteceu com você, Yasmin, de você se deparar com algum surdo em algum lugar e conversar com ele? Já aconteceu em alguma ocasião?
Teve quando a gente foi na excursão. Como é que chama a escola? Francisco Salles. A Escola Salles. Estadual É, Francisco a Salles, gente que é conversou com referência para ensino para Exatamente, em Belo Horizonte. exatamente. Aí você viveu isso lá. Sim, a gente fez a apresentação, depois teve um momento da gente conversar com eles, foi muito legal. E você conseguiu, assim, ter essa troca? Sim, foi emocionante. Nossa, fiquei muito emocionada daquele dia, mas foi legal. Que bacana. E que você, assim, como que foi pra você? Foi a primeira vez que você conversou com um surdo, assim, de fato? Ou você já tinha conversado em outras ocasiões? Eu acho que, não, antes eu já tinha conversado com o Anderson, mas aí depois que, entendeu? Entendi. E essa foi a primeira vez, e aí você conseguiu ter esse diálogo, assim, eles entenderem o que você estava falando, interpretando ali, e você também entendeu o que eles estavam... Sim, até ganhei um sinal que eles dão, sabe? Pra pessoa, muito legal. Então você ganhou um sinal lá na Francisco Salles? Sim, ganhei. Como que é o seu sinal? É a mão em Y e por causa do meu cabelo. Esse aqui é o Y em Libras. Libras. Aham. É o Y é assim. Aí ele fez assim, aí a mão no meu cabelo, assim. Que legal. Antes da gente... Todo mundo aqui eu sei que tem um sinal, né? Sim. Todos. Mas fala um pouquinho, gente. Esse sinal, ele é um sinal que só a comunidade surda pode dar, né? Explica pra gente o que é. Sim, Um é sinal. uma regra da comunidade surda, faz parte do valor cultural deles. Então, geralmente, quando o surdo te conhece, ele já tem uma interação, né, com você. Não é simplesmente, conheci o surdo, eu quero um sinal. Não, você tem que ter uma interação com ele, né, tem que ter uma troca já interpessoal com ele, uma convivência com ele. Geralmente, ele já te dá um sinal espontâneo, ele te pergunta se você tem sinal ou não. É de acordo com a característica física sua. É como se fosse um batismo, como se fosse o seu nome para a comunidade surda. Que legal. Qual que é o seu sinal? O meu, L de Lídia, né? E quando eu era mais nova, usava franjinha. E ficou Lídia. Lídia, sim. Isso, Ah. Lídia. O meu é S de Sara e aqui é de repórter, né? De jornalista. Aí o meu ficou assim. sabe? Ai, ficou lindo, seu sinal. Meu Muito sinal lindo. é Sara. E o seu, O Veridiano? meu sinal é este, a configuração de mão. Por quê? Porque quando eu conheci o surdo, na primeira vez eu estava com o cabelo bem curtinho. E o que ficou marcado, esse V aqui, ó. Então é Veridiano. E uma coisa que é muito importante, que eu sempre falo, né, até com as minhas alunas, porque eu também trabalho em curso de formação, e quando eu estou trabalhando na docência da língua de sinais, eu costumo dizer para as pessoas, sinal a gente não troca, né? O nome a gente não troca. Quando o surdo te dá algum sinal que você não gostou, negocie com ele, porque se você trocar, eu falo, eu não sou Veridiana em Betim, Mariana em Belo Horizonte, Tereza em Contagem, né? Então, se eu aqui em Betim eu sou Veridiana e você em qualquer outra cidade que eu for. Até porque senão o surdo nunca vai saber me identificar, né? Então, o sinal não se troca, né, Lídia? Não, eu costumo falar para meus alunos que a gente tem que respeitar o sinal que a gente ganha, que é como se fosse um presente. É como se você estivesse adentrando, né? exatamente, na comunidade surda. Eu fiquei muito privilegiada. E às vezes tem criança que quer o sinal e às vezes o surdo fala assim, depois, e eles ficam um pouco chateados. Mas faz parte. Então, assim, a gente não troca o sinal, é assim, algo, assim, é um presente mesmo. E assim, quando você ganha o sinal, é pra sempre. Independente se você vai estar mais nova, jovem, mais velha, quando você conhecer outro surdo, você vai falar o mesmo sinal e vai te explicar o porquê que você tem aquele sinal. Você ficou feliz de ter recebido? Nossa, eu adorei. Ai, que legal. Você sentiu que foi assim, poxa, foi uma, não é consequência, mas eu falo assim, foi um resultado de tanto tempo estudando Libras, hoje eu posso interagir com o surdo a ponto dele ter essa intimidade de me dar um sinal. Você ficou assim... Não, fiquei... Não. Que legal. Que legal. É emocionante na hora que a Sim. gente Muito. recebe. E uma coisa assim que eu queria falar também, gente, a Libras, ela não é, assim, pra gente explicar essa diferença pras pessoas. Libras é uma coisa, português é outra. Exatamente. Sim. Fala pra gente um pouquinho dessa diferença, Então, para as pessoas entenderem. A Libras não é o português, não tem a mesma estrutura linguística, é totalmente Isso. diferente, né? Isso mesmo. Na verdade, as duas é uma língua, é um instrumento de comunicação, que é diferente também de linguagem. Às vezes as pessoas também até confundem língua e linguagem, são coisas diferentes. Lógico, uma tá junto Ligada com a outra, isso mesmo. Só que assim, a Libras e o português é diferente. Ele tem uma estrutura gramatical, cada uma própria, né? A língua portuguesa também é escrita. Nós também temos a escrita também da Libras também, própria da Libras, isso mesmo. Então, a Libras, ela geralmente é visual, né? Geralmente é um espaço visual. E o português já era mais falado, né? Escrito, mais assim. Então, ela tem uma estrutura gramatical própria. A estrutura da língua de sinais é gesto visual. Isso. Né? Então, ela agrada
gramática dela perpassa pelos 5 parâmetros, Sim. né? Da língua de sinais, que é configuração de mão, Expressão que facial. é expressão facial e Facial. corporal, Exatamente. que é a Orientação. orientação e a direção do sinal. Sim. Por exemplo, nós temos água. Aham. Né? A água ela tem a configuração em L, ponto de articulação próximo ao queixo, e o movimento, Sim. e a direção do movimento. Aham. Isso é importante, porque se a gente muda, a gente tem uma outra interpretação se isso não acontecer. Isso Mas mesmo. nem me pergunta qual que é, porque eu não vou dizer aqui. Exatamente. Mas é Entendi, isso importante a mesmo. gente ter, né, Aham. esse conhecimento. E o português, para a pessoa com surdez, ele vem como segunda língua. Português no Brasil como segunda língua escrita. Porque a oral, se ele não escuta, a oral para ele fica como um desafio muito grande. Apesar que nós temos surdos que têm uma habilidade muito grande na leitura labial, né? A gente sabe disso. Mas é muito importante que na educação a gente trabalhe no atendimento educacional especializado que acontece no contraturno, o português como segunda língua para a pessoa com surdez. Para que ele possa compreender toda essa estrutura linguística que não pertence à língua que ele usa, que é a Libras, né? Que é diferente da língua que ele usa. Então, o português como segunda língua, ele é fundamental também dentro das instituições escolares. Entendi. Para a pessoa com surdez. Legal. Agora, existem termos também dentro da Libras, né? Igual eu falei nos bastidores aqui, símbolo. Não é símbolo, é sinal. Sinais. É. Sinais. Você aprendeu isso, Yasmin? Entendi. Você corrige as pessoas, se as pessoas falam, mas qual que é o Sim. símbolo de água, por exemplo? Você, não é símbolo. É. Você já corrigiu? Já, muita gente fica falando assim, como é que faz esse símbolo? Eu falei, não é símbolo, é sinal. E geralmente também as pessoas falam linguagem, né? Essa linguagem de sinal. Não é Língua. língua. É uma língua de É uma sinais. língua. E outra coisa, é mímica. É mímica. Não é Não é mímica. não. Ela tem todo o status de qualquer língua oral. Exatamente. Todas as pessoas surdas, usuárias dessa língua de sinais, a capacidade, eu tenho um orgulho muito grande, que meus ex-alunos lá do Raul Saraiva, eu tenho aluno que é psicólogo, que legal. é advogado, eu tenho alunos, ex-alunos que hoje estão na pedagogia, que são professores e instrutores, né? Então, fico muito feliz, e sem falar de todos os outros, né? Então, assim, não deixa a desejar. Saber língua de sinais traz para esse sujeito surdo todas as propriedades dele poder estar em sociedade com muita atuação, né? Como todos nós, respeitando o direito dele de poder atuar e comunicar na língua que mais traz para ele a possibilidade de adquirir conhecimento, informações. Ou Exatamente. seja, o resultado das oficinas de Libras que ocorrem por meio do projeto Semeando Cidadania, Saber e Cultura lá no Salão do Encontro. Esse resultado a gente vai ver daqui a uns anos. Daqui Com uns anos. certeza. Eu tenho certeza que o impacto vai ser fantástico. Não, nós já estamos vendo, né? Às vezes, Sim, quando a gente vê assim, já a família já consciente do que é, já só de saber o que significa a Libras, ver as crianças tentando fazer dentro de casa, levando para dentro das escolas, né? Dentro das suas casas, dentro da igreja. Tem criança que já saiu lá do salão, lá do encontro, lá na nossa escola complementar, que quer ser intérprete de Libras, né? Tá trabalhando em outras áreas, né? legal. Como, assim, dentro da Libras, né? Fazendo cursos, né? Fora para ser, assim, tá na profissão de Libras. Então, vou até corrigir a minha fala. A gente não vai ver o resultado. A gente já está vendo, já está vendo. Que legal. E a gente espera que só cresça, né? A gente espera, assim, que a nossa sociedade, assim, ela vai adaptando, né? Porque nós estamos mudando, né? A Libras está em constante, sim, transformação a comunidade surda, porque agora que a sociedade está vendo, né? Tá que é despertando pra importante isso. ter Libras, viver, porque a inclusão é isso, é incluir as pessoas, né? Com suas diversidades, né? Sim. Todo mundo convivendo aí junto. Então, partilhando as mesmas coisas. Então, assim, quando a sociedade começa a ver, né? As crianças, pessoas já sabendo, né? Aí todo mundo vive
bem, Nós nos contribuindo. igualamos nas Sim. diferenças, né, Com gente? certeza. Somos todos iguais, mas nos igualamos nas diferenças, porque cada sujeito é único. Exatamente. Então, nós temos que Entendi. fazer para contribuir para uma sociedade mais inclusiva, mais justa. E a gente espera não precisar falar de inclusão nos anos futuros, né? Exatamente. E a gente acredita também que o impacto dessa inclusão hoje é que teremos um futuro mais humanizado. Exatamente. Porque quem de nós tivemos a oportunidade de ter uma pessoa com deficiência estudando conosco para podermos conhecer? Então, os meus filhos, os meus netos, né? Eles terão aí uma visão muito mais humanizada e muito mais respeitosa. É esse sujeito que é diferente de mim. Você, inclusive, lançou um livro sobre inclusão, né? Fala um pouquinho sobre ele, antes da gente já caminhar para o Então, final. No dia 5 de maio, eu tive a oportunidade de lançar um livro, fruto da minha dissertação de mestrado, que se chama Educação Inclusiva, é realidade ou utopia? É uma política pública que nós temos no município, no Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva, que é um núcleo de apoio multidisciplinar. Então, lá no CRAEI, nós temos equipes que trabalham a pessoa com deficiência, altas habilidades, superdotação e o transtorno do espectro do autismo, que é o AEE, né, que presta esse serviço do atendimento educacional especializado. E temos essa equipe que está relatada no livro, que é a equipe multidisciplinar, que é uma equipe que tem um olhar muito grande para os transtornos de aprendizagem, que é a dislexia, a descalculia e os transtornos na perspectiva do neurodesenvolvimento, que é o transtorno opositor desafiante, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um público que está dentro das escolas, que tem trazido um desafio muito grande. Então, esse livro ele vem apontar um caminho, né? É uma sementinha aí para a gente começar a ter um olhar diferenciado para esse público dentro das nossas escolas. Resumidamente, então, é realidade ou utopia? Educação Em Betim é realidade. Ah, que legal. É uma Muito realidade que a bom. gente É Que no bom. salão do encontro. Com Sim. certeza. Sim. Salão, nós temos, né? Nós acompanhamos o salão. Já temos alunos com deficiência, tínhamos lá uma aluna surda que hoje já está na escola regular, que eu estou encantada de vê-la comunicando em língua de sinais, a sua família, um investimento, levando lá para os colegas ouvintes a importância dos colegas aprenderem a língua de sinais. Então, a gente fica muito feliz. Desafio existe, Com né, certeza. gente? Existe e não são poucos, mas podemos dizer que é uma inclusão que acontece. E acreditar na inclusão faz toda a diferença. Nossa, que podemos fazer diferença na vida desse outro, né? Com Isso certeza. é muito importante. Veridiana, obrigada, viu? Por Eu que aceitar o agradeço a convite, oportunidade de por estar aqui junto com essas meninas aí, Yasmin, Lídia, né? Eu já conheci o trabalho um pouquinho de longe, mas quero parabenizá-la por essa iniciativa lá no salão. E certamente já está dando frutos e dará outros muito maiores do que agora. Legal. Tanto né? você quanto todos que nos assistem estão convidados para lá visitar, para ir lá no salão visitar o nosso trabalho, conhecer as oficinas de Libras e conhecer também todo o trabalho de educação patrimonial que a gente faz lá, que aí já é um outro assunto, mas você pode ver tudo isso nas nossas redes sociais. Enfim, todos estão convidados. Lídia, obrigada por esse bate-papo aqui. Obrigada a vocês, foi um prazer tá aqui falando um pouquinho de inclusão, de Libras, que a gente ama tanto, né? Eu, igual eu falei, né? O salão sempre falou de inclusão, um dos pilares do salão sempre foi inclusão. E a gente quer levar esse legado, assim, nossa, pra sempre, assim. E a gente espera que as outras escolas também comecem também com iniciativa também com Libras, aí disseminando a língua brasileira de sinais. Seu olho até brilha pra falar. Nossa, é maravilhoso. Eu amo a língua de sinais. A língua de sinais, eu falo que ela transforma, como transformou a minha vida, né? Vem transformando dos alunos, da escola também. A gente pode ver isso no nosso cotidiano. Então, é maravilhoso. Só tem que agradecer mesmo. E transformou sua vida também, Yasmin? Sim, tá transformando muita coisa. Você se apaixonou pela Libras? Sim, lógico, muito legal.
Que legal. E daqui pra frente, o que você pretende fazer? Assim, você pretende aprender mais? O que você pretende? É aprender cada vez mais, é isso. Que legal. Quem sabe ser intérprete no futuro? Quem sabe? Aí quem sabe a gente não vai trazer a Yasmin aqui no podcast mais pra frente. Espero, já como né? intérprete. Ela leva jeito. Fruto leva jeito. do trabalho do Salão do Encontro. Sim. Isso. Obrigada, viu, Yasmin? Eu que agradeço. Por compartilhar aqui sua experiência com a gente. Obrigada. E, pessoal, a todos que nos acompanharam nesse bate-papo, a gente poderia ficar aqui mais 1, 2 horas Verdade. tranquilamente falando sobre o ensino de Libras na educação, que é um assunto muito relevante. Muito obrigada por ter nos acompanhado. E se você quiser saber mais, tanto sobre o trabalho que nós desempenhamos lá no Salão do Encontro, nessa área de inclusão, quanto todos os nossos outros trabalhos e atividades, você pode se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, você pode ver também todas as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Lembrando que as oficinas de Libras e todas as atividades de arte e educação no Salão do Encontro ocorrem por meio do projeto Semeando Cidadania, Saber e Cultura, que é patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Muito obrigada mais uma vez a todos que nos acompanham. Tchau pra vocês e, muito amor. Isso aqui é Eu Te Amo em Libra, gente. Muito amor pra todo mundo. Tchau!